Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e que o seu dia seja ricamente abençoado. Hoje a gente vai mergulhar a fundo num tema que pode transformar a nossa vida espiritual, a oração. Mas de um jeito talvez um pouco diferente, sabe? Como um ato de contemplação. Isso. E para guiar nossa conversa, vamos usar as ideias do capítulo 21 do livro de Samuel Whitefield, que se chama Discipulado Começa com Contemplação. Exato. E a grande virada de chave que esse material propõe, assim, é nos fazer pensar na oração como algo fundamentalmente relacional. E não funcional. Exatamente, não funcional. A ideia aqui não é só usar a oração para fazer as coisas acontecerem, sabe? Mas sim como um caminho para conhecer a Deus de uma forma mais íntima, mais pessoal. Certo. Nossa missão hoje é explorar como o livro descreve essa abordagem e, claro, os desafios bem reais que a gente encontra para colocar isso em prática. Ok, então vamos começar a desvendar isso. O ponto de partida do autor é uma analogia, assim, muito poderosa de tão simples. Que é, Ele diz que se você quer conhecer alguém de verdade, você precisa conversar com essa pessoa. sim, faz todo sentido. Não adianta só ler a biografia dela ou, sei lá, ouvir o que os outros falam, é preciso gastar tempo junto, dialogar. E essa é a base de tudo. A fonte argumenta que Deus nos deu a sua palavra, a Bíblia, não só como um manual de regras, mas como o próprio material para essa conversa. O material do diálogo. Exato. A sugestão é que uma das formas mais ricas de orar é justamente devolver a palavra a ele. Como assim? É pegar o que ele disse e conversar sobre aquilo, sabe? E tem uma citação no texto que resume isso de forma brilhante. Diz assim: em muitos casos, estamos perdendo a oportunidade de contemplar a Deus porque não temos consistentemente reservado tempo para falar com Ele e nos relacionar com Ele como pessoa. Uau! A ênfase tá nessas duas palavras, né? Consistência e relacionamento. Total. Entendi. Mas isso me faz pensar, a ideia de oração relacional é linda na teoria, mas na prática, quando alguém está no meio de uma crise, precisando de um emprego, de uma cura, a oração não se torna inevitavelmente funcional? Essa pergunta é excelente. E o texto aborda essa tensão sim. A perspectiva não é que pedir coisas seja errado. Longe disso. Certo. A questão é a nossa postura fundamental. Muitas vezes a gente se aproxima de Deus como se ele fosse um solucionador de problemas cósmicos, sabe? Sim, a lista de pedidos vem primeiro. Exato, e o relacionamento fica em segundo plano. O que o texto argumenta é uma inversão de prioridades. Quando o relacionamento é o foco, os pedidos se tornam parte de uma conversa com alguém em quem a gente confia. Deixa de ser uma transação. Perfeito. A oração deixa de ser uma ferramenta que nós usamos para obter resultados e se torna a ferramenta que Deus usa para nos moldar, para forjar um relacionamento mais profundo com a gente. Então não é sobre o que a gente consegue com a oração, mas o que a oração faz com a gente. É isso, muda tudo. E o autor toca num ponto que acho que muita gente sente, que é a pressão de ter que sentir alguma coisa. Ele diz que a gente pode ou não sentir a presença de Deus de forma intensa, mas isso não muda o fato de que ele está presente. Exatamente. Porque o seu espírito habita em nós. A presença dele não depende da nossa percepção ou do nosso estado emocional do dia. O ato de reservar tempo e se dirigir a ele em conversa já é um ato de fé. Que reconhece essa verdade. Isso. A relação se constrói na constância, não só nos picos de emoção. A transformação vem quando a gente continuamente reserva esse tempo. Entendi. E se o objetivo é essa constância, essa conversa, o texto aponta para o que talvez seja o nosso maior inimigo hoje. Na nossa mente fragmentada. Exato. Vivendo na era digital. Sim. O exemplo que ele usa é de uma honestidade brutal. O texto diz algo como: podemos estar em uma conversa íntima com um amigo e em um segundo estar lendo e respondendo um alerta sobre um tópico completamente diferente. Nossa, é a nossa vida descrita. É isso. A gente vive num estado de alerta perpétuo para a próxima notificação. Totalmente. E ele conecta isso com a oração de um jeito que me deixou pensando. Quantas vezes alguém tá ali tentando se concentrar e o celular vibra?
Ah, sim. E sem hesitar, a pessoa para o que está fazendo e pega o aparelho. Acontece o tempo todo. E o autor argumenta que essa atitude, no fundo, revela que a gente não está tratando aquela conversa com Deus como uma conversa real, como uma pessoa real. A gente não faria isso com um amigo, com o nosso chefe. A conclusão dele é dura, né? Às vezes, tratamos Deus pior do que trataríamos outro ser humano. É pesado pensar nisso. E as implicações são profundas. O que a fonte está dizendo é que o problema talvez não seja a oração ser difícil ou Deus ser distante. A realidade é que nós não cultivamos mais a habilidade de focar, de estar presentes. De tratar Deus como essa pessoa intensamente relacional que ele é. Isso. Não é que Deus não esteja falando. É que nossos hábitos criaram tanto ruído que ficou quase impossível de ouvir. E mesmo Deus sendo paciente, esses hábitos privam da verdadeira comunhão que a oração oferece. Então, se o nosso maior inimigo é a nossa mente fragmentada, essa incapacidade de focar, onde a gente encontra ajuda, e o autor sugere que a solução talvez não seja só tentar mais duro individualmente. Mas mudar o ambiente. Exato. E isso nos leva a uma das ideias mais contraintuitivas do texto. A primazia da oração coletiva. Isso. É um ponto que vai na contramão da nossa cultura, né? Que valoriza tanto o individualismo espiritual. Totalmente. Mas, do ponto de vista bíblico que o texto apresenta, faz todo sentido. Ele faz uma observação fascinante sobre o livro de Atos. Que é o início da igreja, certo? Isso. Quase todas as vezes que a oração é mencionada ali, é a oração do grupo, da comunidade. É mesmo. Sim. As referências à oração privada, individual, são raríssimas nesse livro. E não para por aí, né? O texto também fala de Paulo. Exato. Muitas das referências do apóstolo Paulo à oração, talvez a maioria, são claramente coletivas, ou pelo menos têm uma aplicação para a comunidade toda. Isso vira de cabeça para baixo a nossa imagem da oração como algo que acontece só no quartinho secreto. E é crucial entender bem isso. A fonte não sugere de forma alguma que a oração individual não seja importante. Não é um ou outro. Não. O argumento é sobre equilíbrio. A oração no Novo Testamento não podia ser apenas uma disciplina privada. Ela era, e deveria ser, uma parte central da vida em comunidade. A conclusão do texto sobre isso é bem direta. Precisamos de ritmos consistentes e frequência de oração coletiva em nossas comunidades espirituais. À medida que nos reunimos e falamos com Deus como um povo, Ele se revelará a nós. Essa ideia de que existe uma dimensão da revelação de Deus que se manifesta de um jeito único quando o povo ora junto é muito forte. Sim. E talvez seja mesmo um antídoto para a distração. É mais difícil pegar o celular no meio de uma oração quando se está com outras pessoas, né? Com certeza. A presença dos outros nos força um nível de foco que sozinhos muitas vezes não temos. Exatamente. Se a oração é relacional e a fé é vivida em comunidade... Faz todo sentido que a oração coletiva seja um pilar. Certo. Então temos essa busca por uma oração relacional, individual e coletiva. O que tudo isso significa para a nossa transformação pessoal? Como isso acontece? O texto descreve um processo duplo que eu achei fascinante. Ah, sim. A dinâmica entre o que é súbito e o que é gradual, um conceito-chave. Exato. Ele explica que a nossa transformação é uma combinação de duas coisas. Momentos súbitos, repentinos, em que só Deus pode agir. E longos períodos de transformação gradual, que exigem nossa participação. Isso. O exemplo clássico que ele usa é o novo nascimento. É algo que acontece num instante, uma ação radical de Deus. Mas esse momento súbito só dá o pontapé inicial num processo que dura a vida inteira. Exato. A analogia do nascimento natural que a fonte usa é perfeita para ilustrar. Para uma pessoa existir, precisa de um momento súbito de concepção. Instantâneo. Isso. Mas esse momento é seguido por meses de gestação e depois décadas de crescimento. Ninguém espera que um bebê vire adulto da noite para o dia. E o texto nos adverte contra os dois extremos, né? Sim. Tem gente que fica esperando que toda a transformação seja como um raio, um evento espetacular e se frustra. E tem gente que foca tanto no processo lento, no esforço diário, que esquece de pedir pela ação poderosa e repentina de Deus. E a oração é o ambiente onde essas duas coisas acontecem, certo? Perfeitamente. A oração constante, diária, é o que sustenta a transformação gradual.
É como regar a planta todo dia. Mas a oração também é o lugar onde a gente se posiciona para a ação súbita de Deus. É o solo onde tudo é nutrido. Ok, isso tudo é muito inspirador, mas a pergunta que fica é: como colocar em prática? A parte que eu mais gosto é que a fonte não fica só na teoria. Ela oferece etapas bem concretas. Sim. E a primeira é justamente abordar a oração como uma conversa, não uma lista de compras, e reforça a ideia de orar a Bíblia. Usar as próprias palavras das Escrituras como ponto de partida é fantástico. Tira a pressão de ter que inventar palavras eloquentes. Verdade? O segundo passo é complementar. Reservar tempo não só para falar, mas para ouvir. Ficar em silêncio. O terceiro fala sobre disciplina, que combate a distração. Estabelecer um ritmo diário com hora e lugar definidos. Criar o hábito. Isso. O quarto é mais leve. Aproveitar breves momentos ao longo do dia. Uma pausa de 5 minutos, um momento no trânsito. Pequenas conversas que mantêm a conexão viva. Exato. E os dois últimos reforçam o que a gente já falou. O quinto é buscar ativamente orar com outras pessoas, em pequenos grupos. A oração coletiva. E o sexto, que é muito bonito, é combinar oração e canto. O louvor. A fonte nos lembra que o livro de Salmos, o grande livro de orações da Bíblia, era um livro de canções. Ah, é verdade. A maioria dos salmos são, ao mesmo tempo, canções e orações. E para quem ouve tudo isso e talvez se sinta um pouco intimidado, pensando, eu não sei orar direito, o texto oferece um encorajamento final que é, assim, libertador. É um ponto crucial, porque remove a pressão da performance. A fonte desmistifica a oração, dizendo que não se trata de conhecer palavras secretas. Ela nos lembra da promessa de que, se não sabemos como orar, o próprio Espírito nos ajuda. Ele intercede por nós. Isso tira um peso enorme, né? A ideia não é ter as palavras perfeitas. Mas ter a postura de dependência, permitindo que o Espírito articule o que o nosso coração sente. O texto também menciona o dom de orar no Espírito, que pode ser em silêncio, com palavras simples, ou até em línguas, como diz a Escritura. Exato. A ênfase é sempre na dependência, não na nossa eloquência. A porta está aberta. Então, a grande lição de hoje parece ser que desenvolver um hábito consistente de oração, visto como um relacionamento, nos leva a contemplar a Deus cada vez mais. E olha, esta conversa não termina aqui. Teremos uma nova análise aprofundada, continuando com este mesmo livro, em nosso próximo encontro. Depois de tudo isso, a pergunta que fica, a reflexão é: se a gente realmente acreditar que do lado de trás da oração existe uma pessoa intensamente relacional querendo conversar, qual seria a primeira coisa que a gente mudaria na nossa próxima tentativa, hoje mesmo, sabendo que a outra parte da conversa está sempre presente e disposta a ouvir? Obrigada pela companhia. Deus abençoe todos os ouvintes.